Pessoal, boa noite a todos. Vamos, vamos dar início aí à nossa aula. Estão me ouvindo bem, né? Sim, professor. Sim, Beleza. Bom, vamos dar início então aí à nossa aula de hoje, da nossa disciplina de estágio de prática civil. Bom, na aula passada então eu passei para vocês a estrutura da contestação, né? Eu tô colocando sempre ali um material que fala da parte teórica, tá? Tentando ver se eu acho algum material bom, interessante para os modelos das petições, ou pelo menos fazendo uma estruturazinha de como são as petições, se porventura eu achar algo bom, né? Porque na internet você acha vários modelos aí, mas não achei nenhum 100%, assim. Então, se eu achar alguma coisa, eu passo para vocês aí. Na aula passada, então, nós vimos a estrutura da petição de contestação ou de resposta do réu, né? Então, por isso que eu intitulei ali o trabalho, o problema como resposta do réu, que na verdade a contestação é uma das modalidades, né? Nós temos aí contestação e a reconvenção como possibilidades de resposta do réu, e junto aí nós temos a questão do reconhecimento do pedido e a revelia. Tá? Pegando o nosso problema como exemplo ali, né, para a gente fazer um debate rápido, então, vendo a estrutura lá da peça que nós passamos semana passada, né, nosso problema ali fala que o processo foi distribuído para a vara X, da comarca ali, do estado de São Paulo, ele traz ali um número de processo, ele traz ali as partes, então nós vamos ter que qualificar o réu aí, o autor, ele já está qualificado na inicial, né? Na inicial, normalmente o autor ele não consegue trazer todos os dados do réu, então a gente qualifica o réu, apresenta a contestação, uma síntese fática, né? Uma sinopse aí do que aconteceu no curso do processo, no probleminha. Aí nós temos a questão, algumas questões preliminares nos termos lá do 337, se alguma delas se enquadrar no caso do nosso problema. Nós vamos ter aí a defesa de mérito, que daí vai ter que dizer que não houve dano moral, né, não houve dano material, fazer as alegações ali da responsabilidade civil, né, que não houve conduta lesiva, não houve nexo de causalidade, não houve dano, né? E a nossa conclusão. Aqui, como eu falei para vocês, como não tem uma reconvenção, a peça de contestação ela não vai ter valor de causa. Só teria se porventura nós fizéssemos uma reconvenção. Ah, professor, mas aqui o senhor falou para nós que a petição inicial ela tem um valor de causa. Sim. O problema, aí que está a grande sacada, que tem que ser prestada atenção, que o problema traz ali que a parte pede um valor, título de dano moral, um valor a título de dano material. Uma das coisas que eu tenho que questionar na minha petição de contestação, porventura, é a impugnação do valor da causa. Então nós vamos ter que olhar lá o artigo 292 do CPC, que ele vai nos dizer
Como é que a gente vê o valor da causa? Então, nós vamos ter um inciso lá que fala que quando a parte pedir dano material e dano moral, o valor da causa é a soma dos pedidos. Então, se porventura não bate o valor da causa com a soma dos pedidos, vamos ter que fazer um tópico de impugnação do valor da causa. Nesse caso aí, salvo engano, a pessoa pede acho que 700 mil de dano moral e o valor da causa é de 10 mil. Então, tem-se que se fazer esse questionamento do valor da causa. Tá? 292, 293 do CPC vai ter essas informações. Aí tem um inciso lá que fala dessa questão do dano material, do dano moral. Ah, professor, mas aqui a jurisprudência pode vir a dizer que o dano moral ele pode não ser quantificado. No Código Civil de 1973, eu não tinha obrigatoriedade de quantificá-lo. Hoje, no CPC 2015, eu só não preciso quantificá-lo, posso deixar ele genérico, se for algo para o futuro, né? Que vai ser quantificado no decorrer da ação. Eu não sei, ele vai ser algo mais genérico. Tá? De cabeça, inclusive, eu não saberia dizer para vocês um exemplo, mas talvez aqui que a gente poderia colocar, talvez é um uso indevido de imagem. Então eu entro com uma ação aí para que a minha imagem não seja vinculada num determinado veículo de comunicação que eu sei que vai sair. Se porventura sair, eu já peço a condenação dele em dano moral por uso indevido da imagem. Então aqui eu vou quantificar depois, se porventura for publicado de forma indevida a minha imagem. No caso do nosso problema, ele não é algo para o futuro, ele já aconteceu. Então a parte tem a obrigatoriedade de quantificar o valor do dano moral, tá? Então aí são esses pontos, tá, pessoal? Que são aqueles pontos que vocês têm que ficar atento quando for fazer alguma prova prática, seja da faculdade, seja da OAB, seja de qualquer outro concurso. Ah, professor, é uma pegadinha? Podemos dizer que é uma pegadinha. Se você ler sem atenção, pode até se tornar uma pegadinha. Aí, se você ler com atenção, você sabe essas situações do código, são detalhes que a pessoa que está fazendo o exame, que está analisando, que está corrigindo, ele quer saber se você tem o domínio desses pontos. Igual, ah, protocole a petição no último dia do prazo. Tá? No, Normalmente, tá, em exame de ordem, em concursos práticos, que tem essa questão, quando é uma contestação, quando é um recurso, eles normalmente pedem, né, daí eles dizem ali a data que foi e tudo mais, e pede para protocolar, para dizer qual que seria o último dia do prazo. Então lá, né, faz a conclusão, onde todo exposto, pede que seja julgado improcedente a ação, pugna pela produção de provas, porque a contestação é o momento no qual o réu faz o seu protesto por provas, termos em que pede deferimento, o local e a data e a assinatura do advogado. No nosso caso, vai ter, né, porque não é juizado especial. Quanto a essa questão da estrutura da contestação, ou de algum ponto da teoria que nós vimos ontem, e dessa questão aí para a gente trabalhar o problema da semana passada, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um questionamento? Algum comentário? Tá tranquilo, professor. Sanadas dúvidas aí quanto ao
problema, então, né? Porque os colegas vieram trazer algumas dúvidas, por isso que eu achei interessante, né, a gente trabalhar isso de forma coletiva, porque pode ser que a dúvida de um seja a dúvida de todos e nem todo mundo gosta ou se sente à vontade de estar perguntando. Ô, professor, então, Sim, só para entender lá o problema, seria o valor de causa ser nas preliminares, a gente abordar ele nas preliminares, né? e você vai abrir um tópico da impugnação do valor da causa. Aí você tem que fundamentar por que que você está impugnando. Então, a parte pede um valor X de dano moral, valor Y de dano material. O artigo 292 do CPC fala que o valor da causa tem que ser assim, porém, a parte atribuiu o valor menor, então, que seja a parte, que esse juízo altere o valor da causa ou que intime a parte para que retifique o valor da causa. Aí não é uma situação, tá, que vai fazer com que o processo seja extinto ou vai causar alguma improcedência. O que vai acontecer? Você vai impugnar o valor da causa e a outra parte vai ser intimada para se manifestar, ou às vezes o juiz corrige de ofício, tá? Se apontando o erro, o problema do valor da causa, o próprio juiz, Estado, né, Poder Judiciário, ele já arruma vendo que a parte errou e que a outra parte apontou aí o erro no tocante ao valor da causa. Tá? Não vai extinguir o processo, não vai ser julgado improcedente, porque é um vício sanável. Porém, é um questionamento que se deve levantar, porque o problema, o avaliador, está querendo saber se tem esse conhecimento, tá? Quanto ao valor da causa. Muitas das vezes, quando você vai pegar uma prova, tá? O examinador ali, ele quer saber se você conhece os detalhes. Tá? Eu lembro que quando eu fiz a minha prova da OAB, caiu lá uma questão de apelação no cumprimento de sentença, que na época que era o Código de 73, ele tinha uma previsão num artigo perdido lá que eu não o conhecia. Depois eu nunca mais esqueci esse artigo. Então, assim, é importante conhecer essas questões, né? Quando se fala de recurso, se não se traz aí a questão da justiça gratuita deferida no próprio problema, ou no recurso tem que falar lá do artigo X que fala do preparo, né? Segue as guias do preparo. O preparo do recurso é o pagamento das custas do recurso. É quando a gente conseguir ver a questão de recursos, depois o professor vai trazer certinho os fundamentos do recurso e essa questão do preparo. Se às vezes tem a questão da justiça gratuita deferida para outra parte, né, na inicial, né, na que está fazendo a contestação, e ele diz: a pessoa ganha muito bem, a pessoa tem bens imóveis, né, então seria um gancho talvez para um gancho talvez não um gancho para você fazer ali um pedido de impugnação da justiça gratuita, um pedido de revogação da justiça gratuita deferida. Nesse problema, se eu não me engano, se não me falha a memória, não estou com ele aberto aqui, não traz essa questão de rendimentos ou de bens. Então, não teria possibilidade de a gente questionar essa situação. Mas se trouxesse, seria possível também fazer esse questionamento do deferimento ou da concessão da justiça gratuita. Então, assim, a parte entra com a inicial, né, lembrando da teoria que nós vimos, o processo vai para o juiz dar o primeiro despacho.
Então, nesse primeiro despacho, ele pode conceder uma tutela de urgência, se for requerido, ou indeferir. Ele pode deferir ou deferir, conceder ou denegar a tutela de urgência ou de evidência, tutelas provisórias. Ele pode determinar que uma tramitação prioritária, se for idoso, se for pessoa com deficiência, se for criança. Ele pode conceder ou não conceder justiça gratuita, ou ele pode intimar a parte para emendar a inicial, juntar algum documento, emendar alguma parte da inicial que ficou faltando, ou ainda ele pode, nessa questão da justiça gratuita, intimar a parte para que a parte comprove, juntando bens, né, declarações de imposto de renda, outros documentos. Esses documentos aí só se houver dúvida, alguma situação assim, quanto a questão da justiça gratuita, porque o código lá no artigo 98 fala que da pessoa física é presumida, né? Aí então, da pessoa física, a pessoa pede junto uma declaração, o juiz pode deferir, normalmente ele defere, mas às vezes ele pode fazer essa análise de intimar a parte para que a parte comprove. Aqui também, tá? Se nós formos falar de ações coletivas contra o poder público, então uma ação civil pública, uma ação popular, nós temos uma previsão legal de que antes do juiz conceder a tutela de urgência, tutela provisória, que ele intime aí o ente público em 72 horas para se manifestar. Nós tínhamos essa previsão em duas leis, tá? Tem essa lei, que de cabeça eu não lembro o número dela, e nós tínhamos na lei do mandado de segurança. A lei do mandado de segurança, o Supremo julgou inconstitucional, porém, o outro dispositivo, que é de uma lei de 92, salvo engano, não foi revogada. Que ele fala lá daí de ações coletivas, ação civil pública, ação popular, que daí ação popular pode ser por qualquer do povo, né, com qualquer dos cidadãos, na verdade, qualquer pessoa que esteja em dia com suas obrigações eleitorais, e a ação civil pública, Ministério Público, qualquer ente público, Defensoria Pública, associações que possuam lá aquela questão de ter situação temática e existir pelo menos 1 ou 2 anos. Aí vai estar na lei da ação civil pública, na lei da ação popular. Se vocês quiserem, tiverem um interesse, a gente pode dar uma pincelada. E, salvo engano, vocês viram, acho que vocês tiveram a disciplina lá de direito difuso coletivo, e nessa disciplina vocês viram essas ações coletivas. Então, aí, pauta audiência de conciliação ou mediação, cita-se o réu, ou para apresentar defesa, ou para audiência de conciliação e mediação, se ela for pautada. Lembrando lá que o artigo 334 nos fala que ela pode ou não acontecer. Vai ter a resposta do réu. Após a resposta do réu, nós vamos ter lá as providências preliminares, então, que são os despachos do juiz de julgamento conforme o estado do processo, julgamento antecipado do processo, despacho saneador e a intimação do autor. Nós vimos de uma forma rápida na aula passada, então só para a gente fazer um reforço desses 4 pontos, né? O julgamento antecipado é um momento, é uma decisão, é um despacho que o juiz dá quando ocorrem duas situações.
ou ocorre o efeito material da revelia, ou eu não tenho questões de fato, eu não preciso ter dilação probatória. Então, não vou ter uma perícia a ser produzida, não vou ter uma prova testemunhal, uma prova, depoimento pessoal a ser produzida. Então, o juiz ele anuncia o julgamento antecipado do processo nessas duas hipóteses. Quando eu não tenho dilação probatória, então, sendo só questões de direito, ou quando as questões de fato já estiverem com suas provas encartadas no processo, ou quando houver o efeito material da revelia, que é quando o réu não apresenta defesa e presume-se como verdadeiros os fatos alegados em inicial, podendo, né, esse efeito material ser afastado quando o réu for ente público, né, for direito indisponível, ou se havendo mais de um réu, algum deles apresentar contestação. Daí afasta-se os efeitos. Tá? O julgamento conforme o estado do processo, o juiz ele vai aí extinguir o processo sem análise de mérito, quando o vício for insanável ou quando o vício for sanável, a parte autora não o sanar. Então, o juiz, ele intima a parte para que a parte traga um documento, traga alguma situação, e a parte não o junta, aí o juiz extingue o processo. Tá? O despacho saneador, ele vai acontecer quando o juiz tiver que decidir prescrição, né? Quando ele for afastar uma prescrição, quando ele for afastar uma preliminar, né? E ele for produzir outras provas. Então ele vai sanear, né? Ele vai resolver os problemas do processo, vai afastar todas essas preliminares, esses prejudiciais de mérito, e ele vai deferir produção de prova. Então ele vai produzir, ele vai deferir aqui depoimento pessoal e ou oitiva de testemunhas. Ele vai determinar que produção de uma prova pericial ou uma inspeção judicial em loco ou talvez uma exibição de documentos da outra parte. Então, ele vai sanear, ele vai resolver, ele vai o despacho de saneamento e organização. Então, ele vai resolver os problemas, ele vai organizar o processo e vai determinar a dilação probatória. Tá? Terminando aí provas documentais, periciais e ou provas orais. Se houver prova oral a ser produzida, ele já vai designar a data, horário, local de audiência de instrução e julgamento neste despacho saneador. Então, fica as partes intimadas que no dia X, horário Y, vai acontecer a audiência de instrução e julgamento. Intima-se as partes para que as partes, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de testemunhas e a parte tem aí a obrigação de, até 3 dias antes da audiência, juntar a comprovação de que intimou a testemunha. Tá? Então, no código anterior, o juízo intimava as testemunhas, no código atual, o próprio advogado da parte que arrolou a testemunha notifica a testemunha, exceto em algumas situações que vão estar previstas, salvo engano, lá no artigo 455, que daí vai estar lá quando for servidor público civil ou militar,
Quando a parte comprovar que notificou e a testemunha não compareceu, aí vai ser expedido um ofício pelo Poder Judiciário intimando a testemunha a comparecer. No juizado especial, tá? Só fazendo um adendo aqui, é um pouco diferente. Via de regra, a parte leva a testemunha até a audiência, não precisando intimá-la, tá? Porém, em determinadas circunstâncias, a parte pode, né, demonstrando que tem dificuldade de intimar a testemunha, pode, até 5 dias antes da audiência, requerer a intimação dela por ordem judicial. Veja que aqui nós vamos ter um problema, que via de regra, se até 5 dias antes, eu conto do dia da audiência para trás, e qual é o problema aqui? Normalmente, isso já aconteceu comigo 2 vezes, via de regra, não dá tempo de intimar as testemunhas e a audiência tem que ser redesignada. E um outro momento aí que o juiz tem é intimar a parte para que a parte apresente sua impugnação a documentos ou impugnação à contestação. Então, como é que funciona essa peça de impugnação, pessoal? Vai ter lá o endereçamento, né, ou a indicação do juízo, o número do processo, o, tem que colocar ali, né, que o autor, já qualificado, vem a presidente de Vossa Excelência apresentar a impugnação à contestação, faz uma síntese do processo, uma síntese do que aconteceu no inicial, se houve despacho, se não houve, se houve audiência, se não houve, a contestação do réu, o que, que aconteceu, o que, que o réu alegou, se o réu trouxe documentos ou não. Aí você vai para um momento de mérito, que aí o autor ele vai poder rechaçar, ele vai poder debater os, os argumentos trazidos pelo réu. Então, o réu trouxe lá uma preliminar, do 337. Vai ser o momento do autor dizer, não, essa ação não é litispendente, ou essa ação não tem coisa julgada. Ele está dizendo que é ilegítimo, mas ele é legítimo. Né? Vai ser o momento pelo qual o autor vai poder se defender, fazer a dialética do que foi alegado pelo réu em preliminar ou em prejudicial de mérito. Né? O réu alega uma prescrição. O autor vai ser intimado para impugnar, podendo refutar a prescrição. Né? Aqui ele está alegando que a prescrição tinha que ter acontecido em 3 anos, porém, na verdade, isso é em 5 anos. Então, a inicial não está prescrita. É o momento também do autor se manifestar de eventuais documentos trazidos pelo réu. Né? Então, o réu traz algum documento ali que pode prejudicar o autor, né? Que vai ou modificar ou extinguir o direito do autor, vai ser o momento do réu se manifestar desse. O réu não, perdão, o autor se manifestar desse documento. E aí, né, passado esses pontos, ele vai fazer uma defesa de mérito, então ele vai aí reforçar os seus argumentos e também vai talvez traga novos argumentos ou fortaleça os seus argumentos da inicial, né? Vai aí também fazer a sua conclusão, então reiterando tudo exposto, requer a procedência da ação, tá? Aqui também o autor pode trazer documentos. Se porventura ele trouxer documentos, aí o réu vai ser intimado para se manifestar especificamente dos documentos. Tá? Essa petição de impugnação à contestação, ela também pode ser intitulada, pode ser chamada de réplica. Tá? Então, o autor entra com o inicial, o réu contesta, o autor tem direito à réplica. O ordenamento não prevê uma
tréplica. Então, o réu não se manifesta da impugnação ou da réplica, porém, se porventura o autor trouxer documentos que não estavam no processo até então, o réu ele deve ser intimado para se manifestar especificamente dos documentos juntados. Tá? Então, lá, a parte autora alega, no nosso exemplo lá dos alimentos gravídicos, aí o réu contesta dizendo que não teve um relacionamento, aí a autora lá, ela, quando apresenta a impugnação, ela diz, não, houve um relacionamento, inclusive conforme fotos que seria anexa presente, conforme declaração de amigos que sabiam do nosso relacionamento. Opa, então o réu vai ter que ser intimado para se manifestar desses documentos. Ah, professor, por quê? Porque senão violaria lá o princípio, preceito constitucional, artigo 5º, direito ao contraditório e ampla defesa. Ah, aqui então a impugnação, contestação ou réplica, tá? É uma peça mais simples. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu acho prudente fazer, principalmente quando se tem preliminar, quando se tem alegação de prescrição, tá? Ou quando a parte traz algum documento. É porque se você vai defender o mérito, você traz, ou você traz argumentos novos, ou vai, como diz o ditado aí, entre aspas, chover no molhado. Eu vejo muito advogado fazendo impugnação quando entra no mérito, alega a mesma coisa que alegou na inicial. Tá? Por isso que fala aí que é, entre aspas, chovendo molhado. Então você traz argumentos novos, né? Ali uma jurisprudência nova. Nova que eu falo, pessoal, é o que? É uma jurisprudência recente. Então vamos lá, eu entrei com a ação em janeiro. Aí até o réu contestar, até eu ser intimado para impugnar, deu agosto. Opa, de janeiro a agosto pode ter saído uma jurisprudência. Opa, saiu uma jurisprudência fresquinha a meu favor. Oh, vale muito a pena usar. O juiz, por exemplo, ele pode não estar atento a essa jurisprudência nova que saiu. Então, já traz um argumento, entre aspas, novo, né? Aí na questão da impugnação à contestação. Então, aí, pós a impugnação, né? Que aí o juízo vai, apesar de eu ter colocado a impugnação como o último, né? Aí que o juiz vai anunciar o julgamento antecipado, vai fazer o julgamento conforme estado do processo, ou vai fazer o despacho saneador. Na verdade, do despacho saneador, na prática, tá? Apresentada a impugnação à contestação, as partes são intimadas para indicar as provas que pretendem produzir e dizer por quê. Então, eu vou lá, ó, excelência, eu quero produzir depoimento pessoal, oitivo de testemunha, porque eles vão resolver a celeuma fática, que o autor diz que sim, que tem direito, o réu diz que não. Então, eu, autor, quero ouvir as minhas testemunhas, eu, réu, quero ouvir as minhas testemunhas. Opa, é uma questão aqui dos alimentos gravídicos, né? Uma prova pericial, para demonstrar se o filho é meu ou não, né? Podemos aqui um exemplo aí de uma diligência em loco lá, inspeção em loco, né? O juiz vai até o local. Então, então nós vamos ter lá o acidente de trânsito, nosso primeiro caso. Às vezes o juiz quer fazer uma reconstrução, ele vai até o local para de repente fazer a reconstrução desse acidente. Então,
são aí as modalidades de prova. Tá? Então, até aí para a gente analisar um pouquinho melhor cada uma delas, né? Então, a parte, ela vai poder requerer aí o depoimento pessoal da outra parte. Então, eu sou o autor, eu só consigo pedir o depoimento pessoal do réu, ou o contrário. Sou o réu, eu peço o depoimento pessoal da parte autora. Oitiva de testemunha. Então, eu posso, aqui vai ter uma diferença, né? Eu posso, no rito comum, ouvir até 10 testemunhas do autor e ou até 10 testemunhas do réu, sendo no máximo 3 testemunhas para cada questão fática. E no juizado especial, aqui só fazendo a ponderação do juizado especial que é interessante fazer, são até 3 testemunhas que eu posso arrolar. Tá? Detalhe interessante de prova oral. O juiz, ele pode, tá, de ofício, requerer um depoimento pessoal, que nós vamos chamar de interrogatório. Tá? Então, o que acontece? Tá lá, as partes só pediram depoimento, ou oitiva de testemunha. Tá? Nenhuma das partes pediu oitiva da parte contrária. Só que o próprio juiz, tá? De repente ele percebe que ele quer ali que a parte autora ou a parte ré comprove alguma coisa que foi falada na inicial ou na contestação, ou ele tem alguma dúvida de alguma coisa, ele pode, de ofício, dizer, ó, já que vai ter a audiência, eu quero ouvir o autor, eu quero ouvir o réu, eu quero ouvir ambos. Lembrando sempre, né, que o nosso ordenamento jurídico, ele coloca que o juiz é o destinatário final da prova. Então, a partir do momento que se inicia a audiência de instrução, as provas elas passam a fazer parte do processo para que a gente possa atingir o livre convencimento motivado do juízo, lembrando que esse é o princípio das provas no ordenamento pátrio, né? Nós não vamos ter no ordenamento pátrio prova tarifada em regra, né? Que é uma prova que vale mais que a outra, em regra porque em questões muito específicas seria questionável essa questão da prova tarifada, né? Quando eu vou questionar alguma questão sobre imóvel, aí eu tenho que trazer um documento, né? Eu tenho que trazer a matrícula do imóvel. Então, por isso que eu coloquei que são em pontos específicos. Via de regra, né, nós vamos discutir um contrato. Então, tem que ter um documento, tem que ter esse contrato. Né? Por isso que eu coloco que em regra, nós não temos prova tarifada. Tá? Oitiva de testemunhas é mais difícil, tá? Mas em algumas situações as partes não arrolam uma testemunha e ele, ouvindo o depoimento das testemunhas, o juiz entende a necessidade de ouvir uma testemunha, também pode ser realizada aí a coleta da que eles chamam de testemunha do juízo. Tá? Aí, quando nós falamos de depoimento de testemunhas, ou de oitiva de testemunhas, nós temos que ter sempre em mente a diferença da testemunha e do informante. Então, o código vai nos trazer lá quem pode ser testemunha, quem não pode. Então, nós vamos pegar uma situação lá.
que ele diz lá que não pode ser testemunha em hipótese alguma, né? O deficiente intelectual, o deficiente visual, se a situação fática depender da visão, ou o deficiente auditivo, se lhe depender da audição, né? Que daí como é que o professor, por exemplo, que é cego, vai poder você viu acontecer tal coisa? Eu vou ter que dizer que não, né? Que acaba até sendo algo um tanto quanto óbvio. Então, nesse ponto específico, não pode ser testemunha. E, via de regra, menor de idade. Nós vamos ter depois quem não deve ser testemunha, mas caso seja indicado como testemunha, é algumas das vezes ouvida como formante, algumas das vezes não são ouvidos como informante, que daí vão ser parentes, né? Pai, mãe, filho, cônjuge. Tá? Eu falo que tem situações que podem não ser ouvidas, porque às vezes é uma discussão ali que você sabe que uma dessas pessoas vai acabar pendendo para o outro lado, né? Então, as partes ali discutem e às vezes o juiz até indefere a produção da oitiva dessa pessoa como testemunha e informante. E também nós vamos ter a questão do amigo ou inimigo, ou se a pessoa tem algum interesse que uma das partes ganhe ou perca o processo. E também nós vamos ter a questão do empregado ou do trabalhador, caso, né, o que ele vai dizer na audiência prejudique a situação dele. Então, é questionar. Então, Professor, aberta a audiência de instrução, apregoadas as partes. Sim, sabe que a respeito das testemunhas, tem algumas que elas são ouvidas como informantes e a outras elas são as testemunhas mesmo, né? Então, na hora na audiência ali de instrução, aí chega, agora nós vamos ouvir fulano, tal, aí o advogado, se vê que tem alguma coisa, vai contraditar ela, né? é É, exatamente esse ponto que eu ia chegar agora. não, mas eu só queria saber, Isso. então, mas eu queria saber, assim, a parte técnica, a pessoa em ser ouvida como informante ou como testemunha. Se é utilizado isso em eventual recurso, se for o caso, ou direto ali nas alegações finais, e se, lógico, que a testemunha não vai ser ouvida como uma informante, né? Mas que peso que tem o informante no processo? Porque já que eles estão ouvindo, que esse informante está sendo ouvido, algum valor tem, né? Mas assim, mais tecnicamente, qual a Sim. diferença mesmo de ouvir como testemunha ou informante? Então, aí que tá. Esse é o ponto que eu iria chegar. Então, né, ele apregoa, né, ele inicia a audiência, então tem as partes ali, ouve-se ou não o depoimento das partes, né, ouvida de forma separada, e as testemunhas também são ouvidas de forma separada. Então, eu vou chamar a primeira testemunha vai sentar, o juiz vai perguntar: você é parente de uma das partes? Você é amigo ou inimigo de uma das partes? Você tem interesse que alguma das partes ganhe o processo ou perca o processo? Você tem interesse ou você trabalha e pelo fato de você trabalhar pode impedir que você fale a verdade. Vai ser feito esses questionamentos pelo juiz. Testemunha pode dizer não ou pode dizer sim. Caso ela diga não, não sou amigo, não sou parente, e o advogado da outra parte, ele tiver informações, tiver como provar ali que há alguma relação, uma amizade, um parentesco, alguma coisa assim, ele tem que usar na hora ali a contradita. Então, o juiz faz esses questionamentos,
testemunha diz que não, o, né, vamos colocar que seja uma testemunha do autor, o réu ele vai dizer excelência, eu contradito a testemunha por esse motivo, né, já juntei prova nos autos, eu estou com as provas aqui, que entrego as provas para o juiz, entrego para outras, para o advogado da outra parte, sendo feita contradita, tá? O juiz vai abrir a palavra para o advogado da outra parte, então, testemunha sendo do autor, o advogado do autor vai ter a possibilidade de defender a manutenção daquela pessoa como testemunha, e o juiz vai decidir na hora. O juiz decidindo na hora ali, o código anterior, 73, ele tinha a possibilidade de você fazer um agravo retido oral em audiência. Hoje já não tem essa previsão no Código de 2015. Então o juiz vai declarar como testemunha ou como informante. Principal diferença da testemunha para o informante. Testemunha presta o compromisso de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Já presenciei 2 vezes o juiz virar e falar assim para a testemunha, ó, se o senhor não falar a verdade para mim, eu vou mandar prender o senhor, porque eu tô achando que o senhor está querendo mentir para mim. Então, já presenciei essa situação. O informante, ele não presta o compromisso de dizer a verdade. O juiz fala que, mesmo sendo informante, ele teria o compromisso ético, moral de dizer a verdade. Porém, se ele mentir, não vai ter prejuízo algum. Ele não vai cometer penas de crime de falso testemunho. Ah, professor, mas aí eu tenho uma testemunha do autor ou do réu e a parte contrária possui um informante. Tá? Na hora que o juiz for ponderar as provas, provavelmente, tá? Não ser que a testemunha tenha falado muita abobrinha, desculpa o termo, mas, né, no comum, no vulgo aí, provavelmente ele vai dar um pouco mais de peso para o que disse a testemunha, porque a testemunha tem essa obrigação legal de dizer a verdade. Ah, professor, mas assim, o juiz não tem a obrigatoriedade de seguir as provas, ele pode julgar conforme o convencimento dele. Sim, só que aí, da mesma forma, né? Vamos colocar aí, eu tenho um documento que, em tese, tá? Vou colocar em tese, vou colocar entre aspas, porque nós não temos, tá? Hierarquia sobre as provas. Porque eu tenho um documento, em tese, esse documento, por estar escrito, por estar assinado, ele valeria um pouco mais que uma prova oral, e dentro das provas orais, a testemunha valeria um pouco mais do que um informante. Tá? O código não prevê, a doutrina não fala sobre isso, tá? Porém, aí na prática, o que eu percebo é isso. Tá? Então, tem-se essa diferença. Qual é a diferença técnica de um para o outro? Testemunha não pode mentir, porque senão pode ir preso por crime de falso testemunho. O informante, não. Porém, o juiz sabe que o informante ou vai ser um amigo íntimo, ou um inimigo declarado, ou um parente que, querendo ou não, tem aí um vínculo que vai puxar, entre aspas, né, puxar mais sardinha para o seu parente. Então, ele avalia de uma forma diferente. Ah, professor, e se a única prova for um informante? Aí
fica um pouco mais difícil de dizer para vocês que o juiz não vai ponderar, não vai analisar o que esse informante disse, tá? Que às vezes só tem esse informante, né? Eu lembro de um processo do município que a pessoa tinha entrado com pedido de dano moral e quando ela foi passar por um atendimento, a profissional disse que não iria fazer o procedimento porque ele possuía hepatite C. Ele estava pedindo dano moral por essa discriminação. E na sala estava ele e a profissional. Então, assim, quem que eu vou colocar como prova oral do município? Essa profissional. O juiz vai ouvi-la porque que ele tinha entrado com ação só contra o município. O juiz vai ouvi-la como testemunha? Não, porque em tese ela é agressora. Ah, uma testemunha, talvez, tá? Seria ali uma superiora que talvez saiba da situação que aconteceu depois. Ah, eu ouvi, ela me disse isso, ou, né, quando aconteceu a situação, eu conversei com ela, conversei com ele, vi que nada disso realmente tinha acontecido. Essa pessoa pode ser testemunha. Agora, a atendente lá, em tese, se recusou ou não, ela vai ser ouvida como informante. Agora, se você não tem nenhum outro documento, né, nesse caso aí, como era um atendimento de saúde, você tinha um prontuário que dizia que tinha acontecido algum tratamento. Então, com base em outras provas, né, foi possível que o juiz julgasse improcedente. Se houvesse só a versão de um e a do outro, acredito eu que também seria improcedente por falta de provas. Tá? Professor, Então, aí é a sentença de improcedência. Pode nesse falar? caso do informante, a gente sabe que o juiz usa para ter mais informações de alguma coisa. Ele pode acatar e também pode não acatar. Porque o informante não tem uma assim, o juiz não tem obrigação de acatar o que ele está falando. Exatamente. Exato, né? Mas aí a outra parte contrária que está perdendo por uma informação desse informante que ele está dando lá que vai prejudicar ela. Ela pode impugnar esse cara dizendo, ah, não, isso aí nessa testemunha não é válido, esse cara não está falando a verdade. Tipo assim, como funciona esse critério do juiz se a outra parte. É, é, né, na audiência ali, o que que a outra parte vai poder fazer? Vai poder tentar fazer questionamentos para, de repente, derrubar aquele argumento, ou, tá, encerrada a instrução, encerrado a oitiva das provas orais, o juiz vai encerrar a instrução, vai abrir prazo para alegações finais. Tá? O código fala aí em debates orais ou a conversão deles em memoriais escritos. Então, eu vou ter um momento para fazer uma alegação final. Aí, nessa alegação final, eu vou ter a possibilidade de derrubar esse informante com base em outros documentos, em outras provas que há no processo. Tá? Então, ali na hora que esse informante está falando, eu vou fazer perguntas. Então, se eu já tenho ali um documento, alguma coisa que é contrário ao que a pessoa está falando, já posso pegar e falar assim, ah, mas aqui, ó, excelência, inclusive hoje, né, com o processo eletrônico. Então, excelência, eu gostaria que mostrasse a página tal do processo, porque ali tem um documento, a informante está dizendo A, e tem um documento no processo que diz B. Eu gostaria que a informante lesse, se ela dissesse se ela mantém a versão dela. Aí ela diz, leu, diz, não, confirme que eu estou dizendo. Sim, então, você tem outras formas, né, ali. Dizer que ela está mentindo é complicado porque você vai ter que provar. E nem sempre é possível, né, você comprovar que a pessoa está mentindo. Tem aquela impressão, às vezes até a testemunha, tá? Eu já
ouvindo algumas vezes, às vezes você acha que a testemunha ela tá tentando forçar alguma coisa. Só que para dizer que ela está mentindo, você tem que provar. Então, às vezes tem esse problema. Então, às vezes numa alegação final ou eu fui prejudicado, pô, não cabe recurso. Então, quando eu for fazer minha apelação, eu posso questionar essa situação em apelação também. Então, eu tenho meios. Tá? A situação de você virar na audiência e lhe falar que está mentindo, se você tiver uma prova cabal de que a pessoa está mentindo, você pode até. Excelência, está faltando com a verdade. Não. Só que eu, tá? Na minha experiência, na minha vida prática aí, eu particularmente acho extremamente temerário. Tá? Que nem sempre você vai conseguir provar que a pessoa está mentindo. Né? Às vezes é só uma divergência de opinião, porque você não tem como provar o contrário. Aí, encerrado os debates orais ou ocorrendo as alegações finais, o juiz vai dar sentença. Ou ele faz na audiência, encerrados os debates, ou, encerrada a instrução, ele tem um prazo para dar sentença. Aliás, após as alegações finais. Então, nós vamos trabalhar isso de uma forma um pouco mais aprofundada na próxima aula, mas aí o juiz tem um prazo para isso. O que acontece se ele não apresentar a sentença no prazo? Nada. Eu antecipo para vocês, nada. Advogado perder prazo, dá problema. O juiz, até hoje, nunca vi um juiz ser punido por não dar uma sentença no prazo. E aí, nós vamos ter uma outra modalidade de prova que pode ser deferida, que é a inspeção judicial ou a inspeção in loco. Tá? Então, vamos lá. A parte diz que ela tem uma área que ela planta, então ali seria uma área rural. Aí eu vou trazer um exemplo aqui, vou até pedir licença, que eu vou utilizar um exemplo aqui de tributário, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como é que funciona essa inspeção em loco. Então a pessoa alega lá que ela planta, a destinação do imóvel é rural, então, com base no entendimento do STJ, ela não teria que pagar IPTU e sim ITR. Então, não pagaram imposto municipal, imposto de propriedade predial e territorial urbana, e sim o imposto sobre a propriedade territorial rural, que é um imposto federal. A diferença aqui é o valor do imposto. Tá? O município vai ser citado, o município vai apresentar sua contestação e vai vir aí a fase de expressão de provas. Uma das provas que é requerida, tá, é um auto de constatação. Então, as partes requerem que o oficial de justiça vá até o local e constate o que efetivamente está acontecendo. Então, o oficial de justiça vai até o local, pode ser o juiz, tá? Normalmente se requer para o juiz, mas normalmente o juiz manda o funcionário dele, que é o oficial de justiça. Ele vai lá, vai tirar fotos, vai fazer uma análise, se realmente é só plantação, ou é plantação, mas tem uma casa, tem alguma coisa de indústria, tem outras explorações aqui que podem ser urbanas. Além dessa questão, ele tem que dizer se tem calçada, se tem iluminação, se tem escola perto, se tem posto de saúde perto. Então, essa é a inspeção judicial, ou que alguns chamam de inspeção in loco. Tá? Uma outra situação que é comum essa inspeção in loco, quando a pessoa pede um benefício assistencial, tá lá no artigo 213, inciso 5 da Constituição, tá no artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social,
que é o idoso ou deficiente que não possa manter sua subsistência ou tê-la mantida por sua família, fará jus a um salário mínimo por mês. A pessoa faz um requerimento junto à a Previdência Social nega esse benefício, a pessoa entra com uma ação, tem contestação, e uma das provas que é produzida é a inspeção no local. Então, novamente, vai o oficial de justiça, ele tira fotos, ele faz um auto de constatação, verifica quantas pessoas tem ali, quantas dessas pessoas trabalham, quanto que se gasta com água, luz, energia, medicamento, alimentação, como que é a casa, se a casa é de alvenaria, se é de madeira, se tem divisão dos cômodos, se não tem, quais os eletroeletrônicos que tem nessa casa, se não tem, se tem carro, se não tem. Ele vai fazer ali uma análise, um demonstrativo pormenorizado de tudo que tem ali, e daí vai ser juntado no processo. Juntado esse auto de constatação, seja esse do BPC, seja do IPT-ITR, que foram os dois exemplos que eu dei, as partes vão ser intimadas para se manifestar das informações trazidas pelo oficial de justiça no processo. E aí, a nossa última prova, tá? Já a gente se encaminhando para o final da aula, a nossa última prova, então, é a prova pericial. Onde é que ocorre uma prova pericial? Quando eu preciso de um conhecimento técnico que ninguém do processo possui. Então, aconteceu, aqui estou pedindo um dano material, um dano moral, por erro médico. Então, eu fui fazer uma cirurgia, tinha que arrancar determinada parte do corpo ali, pegar um exemplo prático que eu já tive, a pessoa foi fazer uma cirurgia no olho e alegou que por erro médico ela ficou cega. Então, advogados não possuem conhecimento de medicina, juiz não conhece, então as partes vão pedir aí o que? Uma produção de uma prova pericial. O juiz então vai nomear um médico ou alguém que tem especialidade, no caso do nosso exemplo, um médico, né? Vai ser pago o valor desse médico, ele vai fazer uma proposta de honorários, as partes podem impugnar, as partes vão apresentar quesitos, que são perguntas para o perito, para o médico, tá? E vai ser feita a perícia e ele vai juntar o laudo, tudo com prazos, tá? E ele, juntado o laudo, as partes vão ser intimadas para se manifestar. Manifestado aí, ou acaba-se a perícia, ou havendo quesitos complementares apresentados pelas partes, o perito vai apresentar um laudo complementar, e daí nós vamos ter mais uma manifestação das partes e o encerramento da instrução. Beleza, gente? Sobre a aula de hoje, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Aí na aula que vem vai ser a nossa última aula do bimestre antes da revisão. Tá? O professor faz igual nós fizemos na aula de hoje, nós fazemos uma retomada, uma pincelada do que nós vimos hoje, mais uma aprofundada aí na questão das provas, principalmente da última que nós vimos, da pericial, algum detalhe, de repente, em loco também, se ficou faltando mais alguma coisa. A gente trabalha mais alguma coisa da audiência de instrução, se também ficou faltando.
e a gente vai na próxima aula tirando mais algumas dúvidas. Beleza? Então, eu vi aí que está sem dúvidas. Então, pessoal, uma boa noite a todos, um bom final de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira. Boa noite, professor. Obrigado pela aula, muito bom. Bom final de semana, professor. Boa noite, professor. Bom final de semana. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.